Boa tarde, gente. Vamos começar a nossa aula de hoje, que é de português, bom? Livro de português que a gente vai ver. Continuando a interpretação daquela crônica que eu li para vocês, do rapaz que chegou na loja e não sabia qual era o nome do produto que ele queria. A gente vai usar algumas frases dessa crônica para responder algumas questões. A gente vai fazer da página 55 até a página 58, tá bom? Ó, 55. Ai, peraí, deixa eu mostrar o do aluno. Senão não tem resposta. Aqui. 55, 56, 57 e 58. Por que eu não vou passar mais? Porque praticamente cada página é um assunto diferente. A gente vai ver hoje substantivos, gêneros dos substantivos, artigos. Então, para não ficar muita confusão na cabeça de vocês, eu vou passar só essas páginas. Na próxima vez que a gente for fazer o livro de português, a gente vai ver adjetivo, locução adjetiva, concordância. Então, tem muitos assuntos para serem tratados e bastante explicação. Ó, começa aqui na página 55, língua, usos e reflexão. Substantivo e palavras que o acompanham, o artigo, o adjetivo e a locução adjetiva. Então, é isso que a gente vai estudar a partir de agora. A primeira coisa que a gente vai estudar são os substantivos, né? Substantivos são os sujeitos da frase. São palavras que dão nome a coisas, a lugares, a pessoas e por aí vai. Gente, antes de eu começar a explicação, eu quero que vocês copiem essa parte verde. Toda a parte verde que aparecer, eu quero que vocês copiem. Nessas páginas que a gente vai fazer, tem 3. Que é aqui explicando o que é substantivo, explicando o gênero do substantivo, explicando o que é artigo. Então, são 3. Ó. É bem pequenininho, são 2 linhas. Cadê vocês? Aqui. Essa parte verde, vocês vão copiar no caderno de vocês, tá bom? Dependendo de quando a gente voltar, né? Não sabe se vai ter prova, não sabe como que vai ser. É bom a gente tá com as coisas bem gravadinhas na cabeça e também de fácil acesso no caderno. Bom, deixa eu começar que já deu 3 minutos de vídeo, meu Deus. Substantivo e as palavras que o acompanham. A crônica que você leu começa com a frase: é importante saber o nome das coisas. Releia algumas palavras, expressões e frases que o personagem da crônica utilizou, porque não lembrava o nome do objeto que queria comprar. Uma coisa pontuda que fecha, pontudo numa ponta, certo? É assim, assim, dobra aqui, encaixa na ponta, assim. A comunicação seria muito complicada se ninguém desse nome àquilo que existe ao nosso redor. Por isso, há nomes para tudo. Você já estudou que as palavras que dão nome às coisas que existem são os substantivos. Então, todo mundo já ouviu essa palavrinha, né? Substantivos são as palavras que dão nome às coisas, são os sujeitos da frase. Então, tem aqui essa parte verde que vocês vão copiar, que está explicando rapidamente o que é o substantivo. Substantivos são palavras que dão nome a algo, coisas, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais e imaginários. Então, essa parte vocês vão copiar e está bem explicadinha o que é o substantivo. E tem aqui o gênero do substantivo, gênero masculino e feminino, tá bom, gente? Então, atividade oral escrita. Substantivos masculinos ou femininos. Leia os substantivos do quadro e conversem. Ó, aí tem aqui a questão A e a questão B.
A questão A tem uma pergunta embaixo. Então, tem um quadro com os substantivos e uma questão embaixo. Menino, menina, garoto, garota, rato, rata, porco, porca, professor e professora. Aí tem. Esses substantivos são masculinos ou femininos? O que nos ajuda a determinar se as palavras são masculinas ou femininas? Então, nesse quadro aqui, tem palavras masculinas e femininas, né? Muda só o final da palavra para a gente saber se está se referindo a uma coisa, ou uma pessoa, ou um objeto masculino ou feminino. Essas palavras que estão aqui nesse primeiro quadrinho, todas têm gênero. Uma professora pode ser ou um professor ou uma professora, um homem ou uma mulher. Um rato pode ser masculino e a rata feminino. Então, todos que estão nesse quadro aqui têm o gênero, tá bom? Mas existem substantivos que não têm gênero. Por exemplo, a porta. A porta, ela não é uma mulher e nem um homem, e mesmo assim a gente sabe que ela é um substantivo feminino. O apontador. A gente não sabe se ele é homem ou mulher, não existe isso. Mas a gente sabe que é um substantivo masculino. Beleza? Até aí deu para entender. B. Na A vocês não precisam fazer nada, tá? Era só para eu explicar e a gente conversar, né? Se a gente estivesse na sala e abrir uma discussão para vocês falarem, mas como tá no ensino remoto fica mais difícil. Ó, B. Agora observem os substantivos a seguir. Tem outro quadro embaixo e os substantivos são sol, cachorro, moço, mulher, terra, conversa, mesa, espaço, chuva, furacão, ideia, porta, amor e saudade. Sublinhem os substantivos masculinos e circulem os femininos. Simples, né? Nem precisa explicar isso. Vai fazer o tracinho embaixo sublinhando os masculinos e os femininos vocês vão circular. Tranquilo. Viram a página? Na página 56 tem assim, peraí. Todos esses substantivos referem-se a seres que têm sexo. Todos têm um sexo masculino ou feminino, homem ou mulher. Eu expliquei para vocês agora há pouco. O que vocês consideram para determinar se esses substantivos são masculinos ou femininos? Então, a gente viu vários tipos de substantivos, uns que têm gênero, outros que não têm. Só que a gente sabe qual que é o masculino e qual é o feminino. Quando tem gênero é mais fácil. A gente vê o finalzinho da palavra. Se termina com A, é feminino. Se termina com O, é masculino. Geralmente é assim, é mais fácil da gente entender. Quando não tem gênero, a gente precisa de uma coisinha chamada artigo. O artigo é o a, o, uns, uma. Então, a gente coloca essa palavrinha antes para a gente saber. Então, tem porta, como eu falei. Para a gente saber se ela é masculino ou feminino, a gente coloca a porta. Aí a gente sabe que é feminino. O apontador, igual o exemplo que eu dei, é o apontador. Então, precisa desse artigo antes da palavra para a gente ter certeza que ele é masculino ou feminino. E isso a gente já faz automaticamente, né? O mouse, o celular, a blusa. Então, a gente já faz automaticamente, a gente já consegue definir se o substantivo é masculino ou feminino. E aí tem a questão aqui, ó. O que vocês observaram? Marque um X. Tem duas alternativas. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos, só nomeiam seres que têm sexo, macho ou fêmea. E o de baixo. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos, mas nem sempre os seres nomeados por eles têm sexo. Beleza? Só marcar o xizinho na alternativa correta. Embaixo. Leia o quadro de palavras a seguir. Presta atenção. Lembra que eu falei que quando termina com A é feminino e com O é masculino na maioria das vezes? Mas tem vezes que o substantivo termina com outras letras. E aí a gente tem que saber diferenciar. Ó, fonte, cofre, dente, lente, gente e pente. Essas palavras todas terminam com E. Como é que eu vou saber se ela é masculino ou feminino?
se eu não vou poder usar a regrinha do a e o no final. Responda oralmente. O que você pode fazer para essas palavras pertencerem ao gênero masculino ou ao gênero feminino? É o que eu estava falando agora. O artigo, ele ajuda a gente a diferenciar o gênero da palavra. Então, se eu coloco o a na frente, ele vai virar um substantivo feminino. Se eu coloco o na frente, ele vai virar um substantivo masculino. Ou também eu posso colocar um e uma também. Um pente, uma fonte. Então, a fonte é feminino, o pente é masculino. Assim a gente consegue saber, tá bom? Responda oralmente. Então, foi essa que eu acabei de explicar. 3. Presta atenção na 3, gente. Tem bastante linha aqui. Eu quero que vocês escrevam direitinho. Façam um registro coletivo com as conclusões de vocês sobre como descobrir os gêneros dos substantivos. Depois resuma as observações aqui. Então, vocês vão resumir isso que eu expliquei agora. Como que a gente faz para saber o gênero das palavras. Então, tem duas formas. A primeira é observar se ela termina em a ou o, para saber se ela é masculino ou feminino. E também colocar um artigo na frente. O artigo a, o, uma. A gente pode colocar qualquer um desses para saber se o substantivo é feminino ou masculino. Podemos concluir. Aí chega aqui nessa parte verde que vocês também vão copiar, presta atenção. Todo substantivo pertence a um gênero, masculino ou feminino, mesmo que se refira a algo que não tenha o sexo masculino ou feminino. Então, por exemplo, se eu pegar esse creme aqui, esse creme, ele é o creme. Ele não é um macho nem uma fêmea, mas o substantivo que nomeia ele, a palavra que nomeia ele é creme. E a gente usa o creme ou um creme. Por isso que a gente sabe que é um substantivo masculino. Certo? Assim podemos dizer que os substantivos a seguir têm um gênero, mas não se referem aos seres com sexo. Então, não tem o sexo feminino ou masculino, mas eles têm um gênero. Antena, ventania, saudade são do gênero feminino. Alfinete, furacão e trabalho são do gênero masculino. Tranquilo. Agora a gente vai ver a parte dos artigos mesmo, entender essas palavrinhas que a gente coloca na frente do substantivo para definir o gênero dela. Ela tem que ter concordância, então o artigo tem que concordar, tem que combinar com o substantivo, sempre. Se o substantivo está no plural, o artigo também tem que estar. Se o substantivo é masculino, o artigo também tem que ser masculino. Ó, coloca-se o, a ou uma antes das palavras. Fazemos a concordância com o gênero masculino ou feminino. A concordância também pode ser em relação ao número, singular e plural. Singular, plural, mais de 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando tem o S, é plural. Quando não tem o S, é singular. Aqui tem explicando. O alfinete. Aí tem embaixo masculino no singular. O é um artigo masculino e está no singular. Está se referindo a só uma coisa. Alfinete também é a mesma coisa, masculino e singular. E do lado tem no plural, os alfinetes. O artigo está no plural e é masculino. E alfinetes também está no plural e é masculino. Os outros, a loja e as lojas. Um relógio, uns relógios. Uma coisa, umas coisas. Então, a concordância tem que haver entre o artigo e o substantivo, tranquilo? As palavras o e a, os, as, uma, uns, umas, que acompanham o substantivo são os artigos. A concordância entre os artigos e os substantivos quanto ao gênero masculino e feminino, quanto ao número singular e plural. Observe como o artigo pode ser importante quando os substantivos
tem apenas uma forma e o singular está no plural. Então, aqui tem palavras que elas já são no plural. Não existe o plural de ônibus, por exemplo. Ônibus, um ônibus ou vários ônibus. Não é ônibusos, né? Então, é uma palavra que ela não muda conforme o número. Se for no plural ou no singular, ela continua escrita igual. A gente precisa saber a quantidade dela com a ajuda do artigo. Por isso que eles existem. Então, tem aqui, ó, um ônibus, uns ônibus. Mudando somente o artigo, a gente sabe que muda a quantidade. Embaixo, o lápis, os lápis. O sujeito, o substantivo, né, continua igual. O que muda é o artigo. Então, é muito importante o artigo para a nossa língua, tá bom? Aqui embaixo tem outra partezinha verde, que vocês vão copiar no caderno, é muito importante, tá bom? Artigos são palavras empregadas antes do substantivo que ajudam a indicar o gênero e o número do ser ou objeto nomeado por esse substantivo. O artigo concorda com o substantivo que acompanha. Resumidamente, tudo aquilo que eu expliquei até agora. Virou, vamos para a última página de hoje. Artigos podem ser definidos e indefinidos. Definidos. Individualizaram, definem os substantivos. O, os, a, os. Então, esses são definidos. Então, por exemplo, clique é o barulho de encaixar. Não se trata de qualquer barulho, mas do barulho específico que, segundo o comprador, o objeto faz. Então, quando a gente fala o ou a gente está especificando o que a gente quer. Por exemplo, o rapaz chegou lá na loja e ele falou, eu quero o alfinete. O alfinete é aquele alfinete, não é qualquer um. Agora, se ele falasse, eu quero um alfinete, seria qualquer alfinete que tem naquela loja. O e o a serve para coisas específicas. Então, o creme é esse creme aqui. Não é um creme. Um creme pode ser qualquer creme que tiver. Entendeu? Então, definidos, está definido que é esse creme. Se eu colocar o um ou uns, que são os indefinidos, pode ser qualquer creme. É tranquilinho de entender. Então, aqui, exemplos do barulho, os desenhos, a fumaça, as chaminés. E os indefinidos, que eu acabei de falar, generalizam. Deixam indefinido o substantivo. Um, uns, uma, umas. É isso, um alfinete de segurança. O que o comprador deseja levar pode ser qualquer alfinete de segurança que o vendedor tenha na loja. Por isso, ele se refere ao objeto de uma forma genérica. Então, se eu uso o a e o ou as e os, eu estou definindo o que eu quero exatamente aquele objeto, aquela pessoa, aquele lugar. Se eu falo umas, ou uns, ou uns, eu estou falando em geral, qualquer coisa daquele tipo. Exemplos, um alfinete, uns detalhes, uma antena, umas casinhas. Agora você, aqui a gente não, vocês, né, vão colocar os artigos que estão faltando nessas frases aqui. Complete cada frase a seguir com o artigo adequado. Faça a concordância necessária com os substantivos. Observe se, para o sentido do texto, é melhor empregar um artigo definido ou indefinido. Então, tem aqui, ó, A, B, C e D. E tem os espacinhos faltando. Lembrando que os artigos são a, o, as, os. Então, primeiro vem no singular, depois no plural, que são os definidos. Os indefinidos são um, uma, uns, umas. Então, primeiro no singular, depois no plural, beleza? São essas palavrinhas que vocês vão colocar aqui onde está faltando. Então, aqui, começa faltando um artigo. Tananã, morcego é. Tananã, animal mamífero e tem. Tananã, asas formadas pela própria pele. Ele tem, tananã, dedos longos que sustentam, tananã, asas. Então, vocês vão colocar os artigos que concordam, que combinam com a frase, tá bom?
Tem que olhar o tempos e a quantidade. Se vai ser no singular ou no plural, se vai ser masculino ou feminino, tá bom? Essas são as atividades de hoje, até a página 58, ó, já deu 20 minutos de vídeo. Por isso que não dá para eu passar mais. Bom final de semana para vocês, tá bom? Qualquer coisa me chama no WhatsApp para alguma dúvida, que eu estou lá sempre disponível, tá bom? Beijo, tchau, tchau.